A gente vai dar um pulo no Rio de Janeiro, vamos dar um rolê com os times de lá. Depois da goleada contra o Vasco por 6-1, os jogadores do Flamengo ganharam 3 dias de folga. A delegação só volta a se reapresentar na próxima quinta-feira. Mas os jogadores da seleção uruguaia, Varela, Vinha, De La Cruz e Arrascaeta, estão no Uruguai fazendo a preparação para a Copa América. Já o Pulgar está com a seleção chilena para um amistoso contra a seleção paraguaia. Um problema para o Tite é o Alan. O volante teve uma lesão constatada na posterior da coxa e ainda não tem o tempo que precisará ficar de fora. Já iniciou o tratamento e o treinador vai precisar de uma solução no meio de campo, já que também não vai poder contar com o Pulgar. Igor Jesus é uma das opções para o jogo contra o Grêmio. Na próxima sexta-feira, Gabigol viaja para a Suíça, onde vai ser julgado pela questão do antidoping na sede da FIFA. O jogador vai estar presente na audiência e pode ser absolvido do caso. Do Flamengo ela é mais imediata, porque claro, ele tá pensando em Libertadores também lá na frente, mas a temporada envolve esses jogos neste momento do Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo, a gente já imaginava que perderia muitas peças, tinham contas até mais altas, né? Por exemplo, o Pedro seria um cara que poderia ser convocado, o Fabrício Bruno, até o Ayrton Lucas, esses não foram, mas os estrangeiros, esses sim chamados e desfalcam então o rubro-negro agora no Brasileirão, Pedro. Pois é, Bruno, tudo bem? Mais uma vez aí, boa tarde a todos. Desfalcam, o Flamengo tentou até um acordo aí com as federações do Uruguai e do Chile para tentar ter o seu quinteto, o Pulgar e os 4 uruguaios, pelo menos para o jogo contra o Grêmio na próxima semana, na volta da data FIFA, dia 13 no Maracanã, mas não teve muito acordo não, os jogadores vão ficar direto para a Copa Não vão não. América. O Flamengo já tem esses 5 desfalques aí e isso complica um pouco, não apenas porque quase todos ali são titulares, né? O Vinha que tem um certo revezamento ali com o Ayrton Lucas, mas o Ayrton Lucas está lesionado, o Alan se lesionou no último jogo, então o Pulgar, que era o titular antes da lesão, seria a primeira alternativa, também não vai estar apto, então são jogadores aí que em torno de 15, 20 dias aí que ficam afastados, então o Flamengo pode ser que não os tenha contra o Grêmio, deve demorar talvez mais um pouquinho, então os desfalques vão aumentando, até os suplentes aí, os substitutos imediatos ficam fora dessa questão. Pode não ter o Gabigol também, depende do julgamento de sexta-feira, ele vai ser julgado, vai ter o seu recurso julgado no CAS, Corte Arbitral do Esporte, na Suíça, deve até viajar para lá. Então o Flamengo fica nessa expectativa aí, porque reclamou antes do Campeonato Brasileiro, tentou com os outros clubes uma paralisação durante a disputa da Copa América, mas vai ser prejudicado aí talvez por 9 rodadas até o que pode chegar nesse tempo total. 9 ou até mais, né? Ainda com esses outros jogos, não é isso? Porque a conta inicial era de 9, lembra, Marra? Sim. Agora com esses jogos que foram remarcados... Que vão entrar no meio disso? O Flamengo pode perder esses jogadores em 10, talvez até 11 jogos, como o Pedro estava contando pra gente, Mari. E quando a gente compara com as equipes, né, da disputa do Brasileiro, o Flamengo é quem terá mais desfalques, então, com 5 jogadores. É o Palmeiras com 4, o São Paulo com 4, o Atlético com 3, o Inter com 3, Vasco com 2, Corinthians com 2, Fortaleza 2, Grêmio 2. Serão, então, quase 40 ao todo que servirão às suas seleções, aí considerando jogadores estrangeiros, né, e os brasileiros. Eu confesso que minha memória está me traindo. Rafael Ferrarese, Rames Rodrigues... Bobadilha. É que era para ser 5 se o Arboleda tivesse sido convocado. Isso. Seriam 5 também. Essa confusão toda, né? O calendário ele torna o Campeonato Brasileiro ainda mais aleatório do que já é. Muito imprevisível. A temporada. Parece. Tem campeonato de kart que tem isso, né? O cara que é mais rápido, os caras colocam um lastro no carro. Você já viu, Marra? Não. Tem, o cara é mais rápido, tem isso em alguns campeonatos, o cara é o mais rápido, é o mais veloz, aí na corrida seguinte vai com lastro, coloca um peso no carro pra dificultar a vida dele. É como se fosse um poderzinho do Mario Kart. O contrário, mas você vai dificultando a vida de quem tá na frente. Ele tem que correr com aquela nuvem assim atrapalhando. Às vezes num sorteio, às vezes tem isso, na pole, no kart, no sorteio, você largou em primeiro nessa, então na outra você vai largar por último. O Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro é assim, você tá bem, você vai ser punido. O que os jovens de hoje em dia, né, Bruno, chamam de nível hard.
né? Quando você coloca mais dificuldade em... Porque assim, você ganhou tudo, Libertadores, tal, foi pro Mundial. Ano que vem você tá ferrado. Sim. Você não vai ter descanso e seu calendário vai ser pior. Ou você montou um baita time, azar é seu. Porque você vai perder esse baita time porque seus jogadores vão ser convocados e vai ter jogo durante a competição. É puro entretenimento, Mário Marra. É por isso que eu falo, não é bom ter um time bom. Não é bom ganhar, se classificar, não é isso, Mário Marra? Porque aí depois você corre o risco de perder, ter um clássico, não brinca com essas coisas. Você acha, Mário? Bom é um time lá na Série B, curtindo a vida. Ótimo. Nossa, é uma maravilha. Deve ser uma delícia, né? Nossa Senhora. É o que você coisa paga. Incrível. É o que você paga no investimento durante, assim, o que a gente tem destacado mesmo que o De La Cruz, né? O valor investido nele, ele era um jogador que poderia fazer a final da Libertadores na casa dele, né? No River. O Pedro tem destacado sempre isso, né? O Flamengo investe em um jogador certo, investe bem no jogador certo, contrata o jogador, mas já sabendo, precisa ser muito louco mesmo, né? Já sabendo que vai perder ele durante um tempo. Sim, pensa... Que coisa mais maluca. Mas o Flamengo está errado? Não, é claro que o Flamengo não está errado. O Flamengo está certíssimo. Mas você já vai investir sabendo que vai perder. Vai perder durante um tempo. E muito tempo, porque se chegar a 10, 11 jogos, a gente está falando de mais de um quarto do campeonato. Então agora você vai ter que contratar jogador que não é de seleção? Cara, assim, ok, eu vou ter que buscar um jogador que ainda não foi para a seleção, Mas é se isso? ele jogar bem, você se ferrou. Você sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai para a seleção. O ponto não é esse, né? Não é que... Porque todas as seleções da Europa, não sei o quê, você convoca o jogador, não é? A gente não tá falando aqui sobre a convocação, mas é como a competição não te dá um respiro. Então você vai ter que se virar nessa condição, né? Porque se parasse tudo, o jogador joga, volta, se recupera, fica bem e continua o campeonato... Esse seria o calendário ideal, o cenário ideal para todo mundo, né, Mari? Agora a gente tem de pontuar que os clubes concordaram com isso também, né? Isso. E é aquela história. Mas o Flamengo até tentou... O Flamengo brigou e com razão, né? Foi um voto Apresentou vencido, algumas né? alternativas ali. Foi um voto vencido. Agora, de maneira geral, a maioria concordou. A maioria assinou. Então sabe que vai ter um prejuízo depois, que é um prejuízo que é ruim para os times, obviamente, que perdem esse... Cara, toda hora eu escuto esse comentário. Você concordou, você assinou. O Flamengo é obrigado a assinar. O Flamengo tem que assinar, cara. Não tem como não assinar. Eles obrigam. Jogadores, o nível do campeonato geralmente tende a cair com isso, porque você perde estrelas do campeonato. Claro. Por causa que estão servindo as seleções, mas é muito difícil você acomodar tantos jogos, calendário, muitos campeonatos e não perder ninguém em anos como de Copa América, de Copa do Mundo e por aí vai. E o Ricardinho Spinelli está aqui, como faz semanalmente. Já tem uma questão para o Pedro também, mas o Ricardinho está aqui porque ele contabiliza, anota e traz para a gente sempre as informações envolvendo o prêmio ESPN Bola de Prata. E aí os jogadores do Flamengo também brigando por essas posições, e não só a Bola de Prata, mas também Bola de Ouro, Ricardinho. Exatamente, Bruno. Primeiro, bom dia. Boa tarde já para vocês, amigo fã de esporte em casa também. Eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia de como é que estão os jogadores do Flamengo que foram convocados, que vão disputar a Copa América pelas suas seleções e, com isso, vão ficar fora desses jogos do Brasileirão e o quanto o Flamengo vai perder no Campeonato Brasileiro sem essas referências. São 5 jogadores. E a gente vai revelando aqui um a um. Primeiro deles, o Varela. Por enquanto, ele é o 4º melhor lateral direito do campeonato. Então, ele está lá entre os melhores jogadores do campeonato, da posição dele, de lateral direito. A substituição dele, que seria a mais óbvia, o Wesley, ele ainda não está ranqueado no Bola de Prata, porque ele não tem o mínimo de jogos. Ele disputou 3 partidas no Campeonato Brasileiro e com isso a gente está na 7ª rodada. Na 7ª rodada ele não tem metade dos jogos disputados, ele só disputou 3 partidas, então com isso ele não está ranqueado. Teoricamente, só para a gente fazer um exercício, hoje o Wesley, a pontuação dele, deixaria ele na 13ª colocação entre os laterais direitos. Então, o Flamengo perderia o 4º melhor lateral direito e entraria o 13º, para ter uma noção dessa queda de qualidade. E essa talvez seja a posição até mais questionada ali no Flamengo, não é, Marra? Do time titular e relação titular-reserva. Pode ser, porque as outras opções são mais ou menos... Também tem isso. Não é só cair o 4º colocado e entrar o 13º. É mudar o estilo. Sim.
Porque a gente fala aqui desde o início do ano do Varela ser um jogador que dá, pelo posicionamento, por ser um jogador que sobe menos, que dá até mais espaço para o Arrascaeta se movimentar, para o De La Cruz se movimentar. O Wesley é um jogador que vai. Então, assim, o Gerson, vai que parte. Muda a característica. Modifica o encaixe com o Gerson. Isso, vai mexendo em encaixes. Próximo. Bom, continuando aqui, o Vinha não é o titular é Ayrton Lucas, então o Vinha hoje é o 14º. Nesse caso, se inverte a situação. O Vinha hoje 14º, ficaria fora. O titular, 7º colocado, o Ayrton Lucas, entre os laterais esquerdos. Então, nesse caso, o Flamengo não perde tanto. Mas aí, né? Óbvio que o Vinha é muito importante pro time. Aí, né, Ricardinho, a gente tá falando de 2 jogadores de seleção mesmo, né? O Ayrton Lucas também é jogador de seleção, né? Foi convocado recentemente e o Vinha é um jogador vencedor, né? Sim. Próximo jogador, o Eric Pulgar. Então aí, você vai mostrar, mas pra mim aí já não tá mais um problema, assim, né? O Pulgar, por enquanto, ele é só o 16º volante, mas a gente tem que lembrar que ele é o atual vencedor do Bola de Prata. Então, ano passado ele levou o prêmio. Então, nessas 7 primeiras rodadas, ainda não tem uma pontuação muito alta que deixe ele lá em cima na posição dele de volante. Mas, lógico, a gente tem que lembrar, o cara é o atual vencedor. E a gente tem que lembrar que o cara estava lesionado e não jogou praticamente, né? Do prêmio. No lugar dele, a gente tem o Alan, e aí com isso, o Alan, ele é o 37º colocado, então bem abaixo. Não, mas eu ia perguntar isso pro Pedro, porque o Alan, ele tá jogando muito bem, né? Ele tem jogado bem, eu não sei a contusão dele, se o Flamengo já informou qual é a gravidade, Pedro. Não informou a gravidade ainda não, mas o Flamengo geralmente não informa, mas deve ser em torno de uns 20 dias que ele deve ficar fora, porque tem um problema na coxa direita, uma lesão muscular, então deve ser um desfalque por um tempinho aí. O Flamengo vai ter que recorrer, por exemplo, provavelmente ao Igor Jesus, que é um garoto da base, né? Então o técnico, o Tite, não vai ter o Pulgar, tem o Alan também agora que estava engrenando uma boa sequência, então vai ter que recorrer mesmo a um garoto, não tem muito jeito, é o que se apresenta nessa data FIFA. Aí virou um problema, se forem 20 dias sem o Alan, não é, Prats? O Igor Jesus teve uma primeira impressão boa, depois teve uma queda, como muita gente do time teve, né? É que o Alan saiu um momento de alta. O Alan, assim como o time melhorou também nas últimas semanas, o Alan também melhorou. Fez parte desse time que evoluiu. Veremos sem ele agora, vira uma incógnita nessa posição para o Flamengo a partir de agora. É que o Igor Jesus ficou aquela imagem do jogo do Milionários, né? Foi. De vacilo, de erro e de parecer inseguro naquele momento. Vamos ver. Ricardinho, siga. E agora, os 2 últimos, 2 meias. Eita. Arrascaeta e De La Cruz. Aí o bicho pega, né? Então, o De La Cruz, bola de ouro nesse momento, melhor jogador no Prêmio ESPN Bola de Prata, tem a maior pontuação. O Arrascaeta é o 2º melhor meia e o 2º melhor geral. Então, o Flamengo não está perdendo só os 2 melhores meias do time, está perdendo os 2 melhores jogadores do campeonato. Só para E eu gostei que ele deixar bem claro não tem o negocinho do reserva, né? Não, porque são as mesmas posições, então aqui, no caso, reservas poderiam ser, no caso dos melhores colocados do Bola de Prata, tá? O Lohan, 10º melhor, o Gerson, 15º. Como o Marra já falou anteriormente, são jogadores com características muito diferentes. O Lohan até está jogando um pouco mais avançado, um pouco mais como atacante praticamente, mas por enquanto ele está como meia. A gente, ao longo do campeonato, pode ser que altere essa posição dele no Bola de Prata, mas a gente sai do melhor jogador do campeonato, o 2º melhor jogador do campeonato, para o 10º melhor meia e o 15º melhor meia. Lógico que o Gerson tem uma qualidade indiscutível, o Lohan também, mas não tem o mesmo peso de um De La Cruz e de um Arrascaeta. E a modificação do que o Marra fala do estilo de jogo, porque aí não sei, a gente avaliou que o encaixe deu certo no meio de campo, certo? Com o Alan, com o Arrascaeta que voltou a jogar bem, com o Gerson pela direita. De La Cruz. E com o De La Cruz. Você tá perdendo... Agora você vai fazer o quê? Volta Luiz Araújo? Não, muda o jeito Lohan, de jogar, então. tal, sim. Gerson vai para outra posição? Sim, é uma engenharia. Mesmo jeito que a gente falou mais cedo aqui da saída de Arana, de não ter Rubens, e que quando botamos a fala do Milito, ele fala 3, 4 opções, mas nenhuma é lateral esquerdo. Então, assim, é isso, é a dor de cabeça que os técnicos têm agora. Difícil, hein?
O Tite vai passando de fase e vai encontrando, a Mari tá falando do videogame, vai encontrando um chefão. Chegou um chefão novo. Deixa eu te falar. Jogo de tabuleiro, volte duas casas. O Ricardinho, ele entende desse papo mais nerd aqui. Porque assim, na hora que você tá jogando lá Mario Kart, fã do esporte vai lembrar. Aí você consegue a primeira colocação, você começa a gritar lá e já zoar seus amigos. De repente, todos os poderes vêm em você. Porque tudo te atinge. O cara pega um poder com uma bomba, ele passa correndo. O outro joga um casco de tartaruga, aí você perde. Vem ventinho. Na hora que você pega a primeira colocação... Na tortuga? Ventinho? Tem um ventinho que você joga assim, o carro Um cogumelinho assim que você joga e... Enfim, a banana que você escorrega. Então, Pedro... A gente tá no ar? Tá no ar, tá no São ar. referências, são referências. Sim, na hora que analogias, eu você diria. chega na primeira colocação, Pedro, em 3 segundos que você pisca, você pode cair pra 6ª colocação e ter que buscar os poderes de novo. Não é fácil pro Tite não, né? Nessas horas que a gente fala que ele tem que se readaptar aos tempos de clube, né? Os tempos de técnico de clube. E aí, fazendo a referência do Mario Kart, parece que vem aquele raio, deixa todo mundo pequenininho, dava uma raiva infernal que você estava na frente. Então acho que é mais ou menos isso aí que vai acontecer com o Tite. Vai perder muita gente, vai ter que readaptar, talvez jogar o Gerson um pouco para dentro, voltar com o Luiz Araújo para o lado, não deu tanto certo assim, aquele esquema dos pontas, enfim, vamos ver como é que o Tite vai tentar se virar, mas certamente já estava na cabeça dele, porque já são desfalques anunciados há bastante tempo, ele vai ter que encaixar aí, não tem muito jeito, é tentar segurar como é possível, e a torcida também vai ter que compreender um pouco nesse momento que o Flamengo vai ter que lutar como pode e talvez se agarrar às posições ali de cima para quando a rapaziada voltar, tentar brigar pelo título brasileiro, porque é o calendário que se apresentou como mais um adversário para o Flamengo, porque foi punido, porque tem um grande elenco. Então são circunstâncias. Só para acrescentar, Mari, Bruno e amigos, uma notícia de agora há pouco, que o Flamengo e o Fluminense conseguiram a concessão definitiva do Maracanã por 20 anos, foi homologado hoje no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, então o contrato deve ser assinado nas próximas semanas. Complexo Maracanã, né? Maracanã e Maracanãzinho, 20 anos sob a batuta da dupla Fla-Flu. Ô Pedro, rapidinho, por 20 anos, mas isso vai ter algum impacto na história do estádio do Flamengo? Não, o Flamengo mantém a ideia, mantém a ideia de ter o seu próprio estádio, mas já tinha, mesmo quando estava nessa disputa aí do Maracanã. Então, 20 anos de Maracanã, administração dupla Fla-Flu, e o Flamengo mantém o sonho do seu estádio. O projeto, né, nem sonho, que está em curso aí. Tá vendo? É isso, quer tudo. Vai ter o Maracanã e também o seu estádio, Pedro. Mas não vai correr o risco de convocarem o Maracanã, essas coisas. Não, o Maracanã eu acho que esse aí tá... Quer dizer, nunca se sabe, né? Bom, tem Copa Feminina chegando em 2027. Sim. Quero ver como será a Copa Feminina no Brasil com o Campeonato Brasileiro. Vai parar o Campeonato Brasileiro para a Copa Feminina? Porque é Neoquímica Arena, Mineirão, os estádios, Arena Pernambuco, Fonte Nova. Mas isso é só 2027. Mas vai ser um problema. Estamos avisando. Mas isso aí, ó. Vamos tentar resolver os problemas desse final de semana. Em maio de 20... No projeto do estádio próprio. Mudando de assunto, falando de jogador vendido, porque o Flamengo vendeu ao Estrela Amadora o André Luiz, jogador que já estava lá emprestado. Agora o Flamengo vai receber mais 500 mil euros, algo em torno de 2 milhões e 800 mil reais, quase 3 milhões, né, de reais que o Flamengo vai receber pelo jogador. O Flamengo ainda detém 32% dos direitos do atleta. É o segundo jogador que o Flamengo negocia com Estrela Amadora em pouco tempo. O André Luiz já estava lá emprestado, né, e aí agora ele vai fazer um contrato em definitivo. E o Daniel Cabral, como eu disse hoje no vídeo de manhã, uma negociação que foi fechada na madrugada de ontem para hoje, o Daniel Cabral está indo para lá e o Flamengo mantém 50% do passe do jogador. Sendo assim, 2 jogadores do Flamengo já foram emprestados ou já foram negociados, né, ao Estrela Amadora. Mudando de assunto, deixa eu falar agora sobre a situação do Gabigol, que tem viagem marcada para a Suíça amanhã. O que acontece é o seguinte, gente, o julgamento do Gabigol será na sexta-feira, dia 7, então a previsão é que ele saia do Brasil amanhã, chegue lá na Suíça na quinta-feira e na sexta-feira ele compareça presencialmente no julgamento. Qual é a ideia do Gabigol? Estar presente, né? Estar lá, participar de forma presencial do julgamento, até para tentar se defender melhor, até para que o júri olhe para o jogador e veja que é um jogador jovem, que é um jogador novo, que em momento nenhum quis burlar ali o exame, que apenas foi uma questão de
sei lá, de cabeça quente, não acordou num dia bom, enfim. Então, a informação é que o Gabigol está indo para a Suíça amanhã para poder passar aí por esse julgamento na próxima sexta-feira. Existe toda uma tensão de todos os lados, do lado do próprio jogador, porque não sabe o que vai acontecer no julgamento, do lado do Flamengo, porque depende disso para saber se vai ou não renovar o contrato do atleta, do lado dos clubes que estão interessados, Corinthians, Cruzeiro, Bahia, o próprio Atlético Paranaense, o Cuca chegou a ligar pro Gabigol, os times que estão interessados na contratação do Gabigol também estão tensos ali esperando o resultado desse julgamento para efetivar uma proposta, para fazer uma proposta formal ao atleta. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar isso aí. Beleza? Bom, mudando de assunto, deixa eu falar agora sobre Michael, jogador que chegou ontem no Brasil e vai definir o seu futuro. Isso porque a Arábia Saudita, o time do Al Hilal, estaria disposto a negociar o jogador desde que chegasse uma proposta que seja convincente lá ao futebol do Al Hilal. Vale lembrar que o Michael está desde 2021 jogando no clube, desde 2022, né, jogando no clube saudita, e deu ao Flamengo a palavra de que quando voltasse ao futebol brasileiro, a prioridade seria jogar aqui no Brasil. Michael chegou ao Brasil ontem, após ser campeão da Tríplice Coroa, né? Ganhou a Champions da Ásia, ganhou a Copa, o campeonato saudita e ganhou a Copa do Rei Saudita. Ganharam a Tríplice Coroa, foi uma temporada incrível para o Al Hilal, e agora o Al Hilal ficou de definir o seu futuro, se ele permaneceria ou não. Muito difícil que ele permaneça. O Al Hilal está querendo contratar o Rafael Leão do Milan, português, e aí o que acontece é o seguinte: teria que sair o Michael para poder liberar uma vaga de estrangeiro. No Brasil, o Flamengo tem a prioridade do jogador, mas a ideia do Al Hilal ou do Rei Saudita é não deixar ele sair da Arábia, é manter ele lá na Arábia, é pegar algum outro time. Lá tem o Al Ittihad, tem o próprio Al Nassr, que é o do Benzema, tem vários times lá que podem ser o próximo destino do Michael. Então a ideia seria justamente essa, que o Michael ele continuasse na Arábia, mas jogando em outro time. Como todos os times lá praticamente são patrocinados e são ajudados pelo rei, seria basicamente só trocar o time mesmo, porque continuaria morando no mesmo lugar, continuaria com a mesma estrutura de vida que ele tem lá na Arábia. Agora é esperar para ver como é que vai ficar a situação. O jogador está no Brasil para poder definir o futuro e tomar a decisão, tomara que ele tome a decisão certa, né? Se for de voltar para o Flamengo, que ele volte para o Flamengo, que seja muito feliz aqui no Mengão. Como eu sempre disse, a gente aqui gosta muito, tem um carinho muito grande pelo Michael. Bom, mudando de assunto aqui, deixa eu falar agora sobre negócio fechado, porque o Flamengo, no final da noite de ontem, concluiu as trocas dos documentos com o Estrela Amadora de Portugal. O Vene que soltou essa informação, e a negociação agora está fechada. Já era noite no Brasil, madrugada em Portugal, quando a negociação lá foi sacramentada, e Daniel Cabral vai para o Estrela Amadora. O Flamengo liberou o jogador em definitivo, ou seja, não é mais jogador do Flamengo. Porém, o Flamengo detém 50% do passe do atleta, ou seja, Daniel Cabral chegando lá, se destacando por lá, conseguindo jogar, e o Estrela Amadora negociando ele para algum outro clube, negociando ele para algum outro time, o Flamengo vai ter parte nos direitos do jogador. O Flamengo detém aí parte nos direitos do atleta, e aí, por conta disso, né, o Flamengo vai ter como ganhar, lucrar ali na frente. Você não está lucrando absolutamente nada agora, o jogador está saindo de graça, mas o Flamengo detém 50% do passe do atleta. É um caminho muito parecido que fez o André Luiz, né? Aquele garoto que a gente dizia que era o filho do Bruno Henrique. Ele foi para esse time também lá em Portugal. Desejar sorte ao Daniel Cabral, que ele consiga jogar, que ele consiga performar, que ele consiga fazer uma boa passagem no futebol europeu, e que Deus abençoe muito o caminho dele. Galera, eu vou ficando... Olá, nação rubro-negra. Hoje temos um assunto quente para discutir. Recentemente, um Denilson do Jogo Aberto soltou o verbo sobre Gabigol após uma entrevista pós-jogo. A crítica chamou a atenção de todos e levantou discussões fervorosas entre os torcedores. Venha conferir todos os detalhes dessa polêmica que está movimentando o mundo do futebol e veja a reação de Gabigol e do Flamengo a esses comentários. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal e Notícias Fly para não perder nenhuma novidade do Mengão. Deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações e comente o que você achou dessa polêmica. Sua participação é muito importante para nós. No último final de semana, a bola pegou fogo no Maracá com o Flamengo encarando o Vasco da Gama num jogão pelo Campeonato Brasileiro. Foi daqueles clássicos que deixam qualquer um com o coração na boca, e o Mengão saiu com a vitória. E olha, quem brilhou mesmo foi o Gabriel Barbosa, o Gabigol, que estava meio sumido mas voltou com tudo e fez a diferença. O Gabigol, que
que estava sendo alvo de um monte de críticas e falatório depois de umas tretas recentes, aproveitou o jogo para responder em campo. Só que a confusão não acabou aí, não. Depois da partida, o bicho pegou na entrevista que ele deu. O Denilson, ex-jogador e comentarista, soltou o verbo no programa Jogo Aberto e não economizou nas críticas pro Gabigol, dizendo que ele estava querendo jogar a culpa na imprensa pelo afastamento da torcida. O Gabigol, por sua vez, deu a entender na entrevista que estava rolando uma conspiração para atrapalhar a relação dele com a torcida do Flamengo, mas que estava tudo resolvido agora e que ele estava pronto para ganhar os corações rubro-negros de volta. A reação da galera no Maracá foi meio dividida. Teve vaias no começo, mas depois que ele mandou ver no gol que fechou a goleada, a torcida mudou o tom e começou a apoiar mais. E aí, torcida rubro-negra, qual é a sua opinião sobre essa situação? Será que o Gabigol vai conseguir recuperar o amor da galera? Manda ver nos comentários e entra nessa discussão que tá agitando o mundo do futebol. Mudando de assunto, mas antes deixa seu like. Bom, parece que o mercado da bola está pegando fogo antes mesmo da janela de transferências abrir oficialmente na Europa. O famoso Famalicão, lá de Portugal, tá de olho no lateral direito Wesley, do nosso querido Flamengo. Parece que estão querendo fazer uma espécie de test drive com o rapaz, pedindo um empréstimo de 1 ano, com a opção de comprar depois. Segundo o jornal português A Bola, o Famalicão tá mesmo na cola do Wesley, querendo trazer ele por empréstimo de uma temporada, mas o Flamengo tá meio reticente nessa parada toda. Os caras lá do Mengão acham que o moleque de 20 anos ainda tem muito potencial e é uma aposta pro futuro do time. E aí, galera rubro-negra, o que vocês acham dessa novidade? Será que o Wesley deveria dar um rolê pelo futebol europeu ou ficar aqui brilhando com o manto sagrado? Comenta aí embaixo o que vocês estão pensando sobre essa possível saída do moleque. Bom, vou ficando por aqui e até a próxima, nação.